Oi, turma! Na aula de hoje nós faremos História no livro de atividades, página 76, onde vamos relembrar e retomar alguns assuntos então da apostila, unidade 6, a mão de obra imigrante no Brasil. Lembrando que no livro de atividades são só atividades, tá? Então é para retomar mesmo o assunto. Caso vocês não lembrem, vocês podem voltar lá na apostila também, ok? Então, número 1. O Brasil recebeu uma grande quantidade de imigrantes europeus. No século XIX, muitas famílias vieram da Europa de navio e desembarcaram nas cidades do Rio de Janeiro e Santos. Você sabe para onde os imigrantes se dirigiram após o desembarque? Para responder essa pergunta, desembaralhe as letras e complete a frase com a palavra decifrada. Então, ao desembarcarem no Brasil, os imigrantes se dirigiram a uma... 2. Lê esta imagem que representa a hospedaria de imigrantes do estado de São Paulo. Então, vocês vão fazer a releitura dessa imagem e ali descreva 4 serviços oferecidos pela hospedaria aos imigrantes recém-chegados ao Brasil. Então, lembra que tinha uma lista de serviços que essa hospedaria, então, oferece aos hóspedes. Pelo menos 4, tá? Vocês vão ter que colocar ali. Número 3. Nas hospedarias, vários serviços eram oferecidos aos imigrantes. Leia este esquema de assistência aos imigrantes e depois responda as questões. Então, ali vocês estão vendo um esquema bem organizado e de acordo com esse esquema, por isso que é bem importante observar a imagem, tá? Tem ali a letra A. De acordo com o esquema, os imigrantes que chegavam de navio desembarcavam em que cidade do Brasil? B. Qual era o primeiro serviço oferecido aos imigrantes? O primeiro de todos. Isso é muito importante vocês saberem. C. Para onde os imigrantes eram encaminhados? Isto é, qual era o destino deles? Tá, eles chegavam na hospedaria, mas chegando lá eles tinham um destino final. Qual era esse destino? 4. A partir de 1850, tornou-se proibida a entrada de africanos como mão de obra escravizada no Brasil. Após essa data, aumentou o número de imigrantes que vieram trabalhar no campo e também na cidade. Quem incentivava a vinda de imigrantes para o Brasil? Eram os próprios o quê? Página 78, número 5. Estudamos que com os lucros obtidos com a venda de café, várias cidades brasileiras foram modernizadas. Dessa forma, passaram a ter iluminação, calçamento e novos edifícios, por exemplo. Nessa época, um empresário conhecido como Barão de Mauá também investiu em mudanças. Algumas delas foram a construção de uma ferrovia e a da primeira locomotiva a vapor do Brasil, chamada de Baronesa. Veja esta imagem que mostra uma fábrica de gás. Esta obra fazia parte do projeto de modernização que previa o uso de iluminação a gás. Do projeto também fazia parte um novo tipo de transporte, os bondes. Então eu quero que vocês façam a leitura dessa imagem e ali na letra A diz assim, na imagem, identifique a fábrica de gás. B. Que meio de comunicação, foi usado para informar sobre a construção da fábrica de gás? Essa imagem que vocês estão vendo já diz qual é a resposta. Página 79, número 6. Sobre a vinda de imigrantes ao Brasil e as atividades por eles realizadas, complete as frases e depois a cruzadinha a seguir. Letra A. Alguns trabalhadores realizavam atividades manufaturadas, ou seja, faziam produtos de forma... Lembra do manufaturadas e fabris? Então, B. Aqueles que trabalhavam na produção alguma coisa utilizavam máquinas para transformar matérias-primas como ferro e madeira em diversos produtos. C. Barão de alguma coisa foi um dos responsáveis por incentivar a vinda de trabalhadores de outras partes do mundo. D. Com a industrialização, o Brasil passou a fabricar acessórios, roupas e artigos de alguma coisa, além de produtos farmacêuticos. E. Os vinham ao Brasil para trabalhar tanto nas construções públicas quanto nas fábricas. E F. Para vender os produtos alguma coisa,
eram muito utilizadas principalmente no formato de cartazes. Então, pessoal, vocês vão completar as frases e também completar a cruzadinha, tá? 7. Última página de hoje. No Brasil, entre o fim do século XIX e início do século XX, foram instaladas diversas fábricas de alimentos e tecidos, além de várias outras transformações nas cidades brasileiras. A respeito desse assunto, leia a seguinte fotografia. Façam a leitura com bastante atenção, então, dessa fotografia. Letra A. Identifique 3 elementos que demonstram a modernização das cidades. O que tem, então, nessa imagem, pelo menos 3 elementos que mostram essa modernização. B. Como eram as construções naquele período? E C. Escreva 3 diferenças entre o espaço fotografado do centro da cidade do Rio de Janeiro e o centro da cidade onde você mora. Então, três diferenças dessa imagem que vocês estão vendo, que era o centro do Rio de Janeiro, e aí pensem aí no centro da Fazenda Rio Grande, ok? E anotem 3 diferenças. Pessoal, em história, por hoje é só. Terminamos então tanto a apostila quanto o livro de atividades, mas hoje vocês têm uma atividade avaliativa de português. Então é bem importante vocês assistirem o vídeo que a professora fez sobre a história, a menina, a vaca e o avô, e aí realizar então a atividade disponível no Google Sala de Aulas. Beijos, bom final de semana e até a próxima aula.